Então é com imensa alegria que nós vamos refletir a palavra de Deus, lembrando que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, repetir. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quando nós abrimos o nosso coração, que é a nossa casa interior, essa palavra, ela é capaz de transformar a nossa vida, como transformou a vida dos primeiros cristãos, dos apóstolos, dos primeiros cristãos. Porque a palavra de Deus, ela é uma força que nos impulsiona a caminhar sempre. O cristão não é uma pessoa estática, parada, pelo contrário. O cristão é essa pessoa, mesmo diante das dificuldades, das provações da vida, ele tem que caminhar. Como falei nos 2 últimos domingos, se alguém falar que não está angustiado, que não está tenso com essa situação, está enganando a si mesmo, enganando as pessoas. É parte do humano o medo. Por que nós estamos tendo medo? Porque está em risco, não só o poder econômico, muitas pessoas estão preocupadas com o poder econômico, mas está em risco a vida. Essa vida que é esse dom supremo que Deus nos deu. Por isto que como é importante nesse momento bater nessa tecla. Eu tive o privilégio de ter feito 1 ano e meio de especialização na área de mística e espiritualidade. Como é importante nesse momento em desenvolver o nosso lado espiritual, porque nós seres humanos, nós somos frágeis. Diante desse vírus, que a gente não vê, ele é perverso, ele está dizimando muitas e muitas vidas. E como no início falava que o vírus matava só idoso, não. Nessa semana eu escutei que uma criança de 6 meses morreu com esse vírus. Então esse vírus, ele é para todas as idades. É normal do ser humano, a gente é existencial, a gente questionar por que está acontecendo isso. Mas é nesse momento que toda liturgia quer nos ensinar. Acho tão interessante o símbolo do caminhar. Eu falo que essa semana eu estava rezando e pedindo a Deus para me dar sabedoria e discernimento para transmitir para vocês a esperança. E como a palavra de Deus ela é atual. Eu estava pensando que o momento que nós estamos vivendo é o mesmo que os 2 discípulos de Emaús estavam vivendo naquele momento. Por quê? Eles eram seguidores de Jesus, eles, como está na palavra, eles acreditavam que Jesus ia mudar a vida daquelas pessoas, mas só que eles esperavam que Jesus ia mudar sendo um guerreiro, matando muitas pessoas. E Jesus, se ele tivesse essa mentalidade, ele estava reproduzindo a mentalidade ao longo da história. Quantos grandes impérios dizimaram vidas? Vamos começar lá na história antiga, os incas, os astecas, a Babilônia, depois Roma, tantos povos foram dizimados por causa do poder. Mas Jesus, ele veio implantar um reino diferente, um reino onde
que a primeira transformação tinha se dado no coração. Então, nesse momento nós estamos vivendo, a gente não tomar cuidado, a gente fica tão cego, pode virar uma paranoia. Se não tomar cuidado, gente, essa semana eu estava lendo artigo de psicólogos, psiquiatras. Então, quem está em casa, toma cuidado. Muitas pessoas estão depressivas, aumentou o número de alcoolismo, o número de pessoas tomando remédio. Isso, gente, a gente vai ter de aprender a conviver, ué. A gente vê quantas pessoas ao longo da história passou por provações, quantas pessoas resistiram às pandemias. Essa não é a primeira, não vai ser a última. Então, por isso que nós somos esses dois discípulos. Jesus, eu acho tão interessante a dinâmica, Jesus caminhava com eles. Então, uma certeza. Por isso eu achei muito criativo, né, ter colocado o nome das famílias aqui nos bancos da igreja. Vocês não estão aqui na igreja fisicamente. Nós, seres humanos, temos de aprender que templo não é só físico. Templo, como Jesus, aonde mais ou um estiver reunido em meu nome, eu estou no meio deles. Talvez nesse momento, dentro da nossa casa, nós vamos ter de alimentar o nosso ser. E isso nós que somos católicos, nós temos vários canais. Eu estou rezando em casa. Eu estou rezando meio-dia o texto com o padre, aquele padre lá da Rede Vida, aquele novinho, é o padre Juarez. Eu tenho dia que eu estou celebrando, eu gosto muito da programação da Rede Vida, é excelente. Tem dia que eu estou às 18 horas, missa na TV Aparecida, que é excelente. Um dia você assiste às 18 horas na TV Aparecida, outro dia você participa da missa 19 horas na Rede Vida. Nisso, gente, é alimentar o nosso ser. Então Jesus estava caminhando com os discípulos no caminho. A mesma coisa, Deus, Ele caminha com os seus filhos e filhas. Nós que somos cegos, nós somos tão cegos que nós não somos capazes de perceber a presença de Deus. Há poucos minutos uma pessoa estava me falando que chegou umas máscaras vindo da China com o número 66. Não existe isso, gente. Não existe número de besta, não. Pode mandar para mim muitas máscaras com o número 66, eu vou usar. Pode mandar para mim, quem não quiser as máscaras com o número 66, manda para mim que eu vou dar uma benção muito boa, vou distribuir para os pobres. Olha como é que as pessoas pobres, gente. Um dia desse, uma pessoa falando que chegou no Brasil a pandemia, porque o povo está pulando carnaval. Gente, é pobreza. As pessoas, por isso que tem muitas pessoas que são ateus. Então, quando eu falo que Deus chegou a pandemia no Brasil depois do carnaval, eu não acho que carnaval é uma perdição, não. A perdição está na mente das pessoas, no coração das pessoas. Eu conheço pessoas de bem, vai com a família inteira para o carnaval e não se perdeu. Ninguém se perde, as pessoas se encontram. Então, um exemplo, uma pessoa, ela vai pular carnaval, ela vai pular carnaval, não é porque o carnaval é ruim, não, a mente dela que é poluída. Deus, a gente tem que colocar, quando eu falo que Deus está usando essa pandemia para
punir as pessoas é muito sério, é seríssimo. Eu estou passando a imagem que ninguém vai querer. Como é que eu vou falar para uma pessoa isso, gente? Me desculpa, ao longo da história, muitos políticos usam o medo, a própria igreja católica ou igreja evangélica. Você tem que conquistar uma pessoa pelo amor de Deus, não pelo castigo. Ah, você tem de fazer isso, senão Deus castiga. É pobreza. Deus não castiga ninguém. Como nas leituras, na segunda leitura da carta de São Pedro, ele fala que nós somos frutos das nossas ações. É a lei do retorno, gente. É verdade, não existe praga, é pobreza. Em pleno século 21, uma pessoa que se diz inteligente acreditar em praga, acreditar em mal-olhado, não existe isso. Deus é sumo bem, Ele nos ama apesar das nossas fragilidades. E celebrar a Páscoa celebrar o amor maior. Como já eu cantei, tudo por causa de um grande amor. Deus acha a coisa mais linda. Por isso eu falo que a igreja, como nós somos católicos, estou falando para os católicos, a igreja católica, você pode colocar no centro uma imagem do Cristo citado, pode. Muitas pessoas não sabem. Ai, padre, pode colocar a imagem do Cristo citado? Pode, mas desde que tem na lateral uma cruz. Nós não separamos ressurreição de cruz, porque quando nós olhamos para a cruz, simboliza, tem todo um simbolismo, o amor. Jesus nos amou tanto, 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 que se entregou por nós. Como que uma pessoa vai se entregar para outra pessoa se não for por amor? E Deus, Ele conhece o coração de cada um dos seus filhos. A gente vê, eu acho tão interessante a gente olhar a caminhada. Quando a gente falasse Deus, gente, a gente falar que Deus castiga, a gente está mentindo. Olha, pega o fio condutor da história. Lá no deserto, o povo foi infiel. Deus abandonou o povo? Não. Quantas vezes ao longo da história nós somos infiéis a Deus? É eu querer, que muitas vezes, quando eu falo, vou bater nessa tecla, quando eu falo que Deus castiga, eu estou falando que Deus é mesquinho. Nós somos mesquinhos. Eu começar, antes de eu ser o Padre Antônio, eu sou Antônio. Quantas vezes o Antônio é mesquinho, quando eu acredito nisso? Ah, fulano de tal, ele mereceu aquilo. Não. Toda pessoa tem uma história de vida. Essa semana mesmo, eu estava na minha casa, chegou uma mulher, bateu na porta, alcoólatra. Nesse momento, ela não pega a pandemia, que é milagre de Deus, gente. Ela estava embriagada, andando na rua, perdida. Então, eu posso correr o grande risco. Ela é uma sem vergonha, uma irresponsável. Olha aqui, gente, nessa pandemia, a mulher andando sem máscara, ela é doente, gente. Alcoolismo é doença. Então, muitas pessoas, não é porque ela é sem vergonha, é doença. Muitas vezes, por isso que é importante a ciência. Por isso que
Deus deu ao ser humano, ao homem, à mulher, a inteligência. Que coisa, porque nesse momento, gente, abaixo de Deus, nós temos que rezar para quem, gente? Para os cientistas. Se não conseguir, como é importante nesse momento um cientista. Eu estou escutando, há muita gente fica só na Globo. Um canal, quem tem rede TV Assinatura, CNN pega também no comum? CNN, então vou fazer propaganda, gente. A CNN é um novo canal na TV Assinatura 177. Um programa excelente, excelente. Se você quer, lá não é só jornal, tem entrevistas. Então, eu acho tão interessante, igual eu estava escutando essa semana. Por quê? É um vírus. Esse vírus, eu achei muito interessante. Gente, enquanto não achar uma vacina para o vírus, a máscara vai ser como o ar que nós respiramos. Enquanto não descobrir uma vacina para combater esse vírus, nós não podemos mais andar sem máscara. É bom abraçar, beijar, enquanto nós ter feito sacrifício. Então eu faço todos os dias da minha oração, eu estou rezando, pedir a Deus que ilumine os cientistas, porque nesse momento, gente, Deus vai ajudar. Mas Deus vai ajudar a gente rezando. Então, nesse momento, gente, uma das pessoas que vai ser instrumento de Deus para resolver essa pandemia chama os cientistas. Deus dá ao homem e à mulher inteligência. Nós somos capazes de transformar a nossa vida no bem ou no mal. Então, para encerrar, essa semana eu gosto sempre de fazer desafios. O desafio que eu vou deixar para vocês, faz um desafio. Todas as vezes que você tem aquela tentação de ficar nervoso, agitado, coloca nas mãos de Deus. Esse momento, gente, ficar cobrando demais das pessoas, acho que o nosso mal do ser humano, em casa, gente, não cobre, fica cobrando, não, nesse momento, não é marido e mulher ficar cobrando um do outro, não. Seja mais light, seja mais leve. Nós somos muito pesados, estou falando de gordura, não, de leveza. Nós somos pesados demais, nós somos pessimistas demais. E também desliga um pouquinho a televisão. Você já sabe o que você tem de fazer. Eu sei que eu tenho de lavar as minhas mãos, eu sei que eu tenho de usar o gel, eu já sei que eu tenho que evitar aglomeração, eu já sei que eu tenho de usar máscara. Agora virá neurose mesmo. Se você ficar, eu não assisto Globo, eu não assisto canal que fica falando, igual eu descobri esse canal, procura Rede Vida, jornal da Rede Vida, são jornais que não é sensacionalista, fica colocando minhoca na cabeça da gente, vai falando, você respira negativo, você já respira cemitério, você respira caixão, isso faz mal a gente. Por isso Jesus, os discípulos reconheceram Jesus na fração do pão. Então, outro desafio, que eu possa redescobrir a Eucaristia dentro da minha casa, que eu possa ver Jesus no meu marido chato que está em casa, eu vejo Jesus na minha mulher chata, aquele filho meu chato, mas eles são meus parentes, eles são pessoas que eu não posso jogar as pessoas na rua, eu tenho de aprender a conviver. Então esse tempo da pandemia, do isolamento, esse momento, outra palavra colocar, tolerância.
tolerância, tolerância, tolerância. Paciência, paciência, paciência.